Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Você está sintonizado nessa líder em audiência, uma das líderes em audiência da Igreja Católica. Juntamente com as demais TVs católicas, a Rede Século XXI integra essa abençoada obra do Senhor de anunciar a boa notícia pela TV. Mais um domingo nas nossas vidas. E o programa Luz da Vida pretende dar continuidade hoje à argumentação a qual ela vem se dedicando já há 13 programas. O fascinante e difícil e muito interessante e muito atual tema da predestinação. O que significa predestinação é o conhecimento antecipado que Deus tem e o destino eterno que Ele determina para todos os homens, que é exatamente a salvação. Mas no mundo protestante há aqueles que defendem que essa predestinação de Deus se aplica também àqueles que vão para o inferno. É a doutrina que não é sustentada por todos os protestantes, mas por uma parte do protestantismo e precisamente o calvinismo. Calvinismo se chama assim por causa do seu fundador, João Calvino, um protestante francês que viveu e morreu em Genebra, na Suíça, defendia exatamente isto. Se Deus, antes de criar o mundo e todas as coisas, já sabe de tudo aquilo que vai acontecer, então Ele já sabe quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Então Ele, para aqueles que vão para o céu, Ele os predestina para o céu. E aqueles que Ele já sabe de antemão que vão para o inferno, Ele predestina para o inferno. Doutrina herética, doutrina condenada pela Igreja 2 vezes. No ano 529, na Gália, atual França, a Igreja, num concílio regional daquela região, condenou essa doutrina da predestinação para o inferno. E no Concílio de Trento, século XVI, alguns anos depois de Calvino defender essa tese, a Igreja condenou-a novamente. 500 anos depois do cisma protestante, é importante que nós nos debrucemos sobre a palavra de Deus acerca desse argumento. A melhor coisa que a gente tem a fazer diante de uma heresia é conhecer a verdade. E a verdade como defendida, como interpretada pela Igreja. E já fizemos isto há 13 programas, Luz da Vida, e é um tema demorado porque o assunto é tratado em muitas passagens, seja do Antigo, seja do Novo Testamento. Compreendê-las bem, inclusive para refutar a argumentação dos hereges que utilizam essas passagens para justificar a sua tese, eu penso que é uma coisa importante que a Igreja deve fazer. Não se deve brigar com ninguém, não se deve disputar de forma assintosa sobre o erro, sobre a heresia, mas fazer aquilo que São Pedro diz, nós devemos dar razões da nossa esperança àqueles que a pedem e que as pedem. Essas razões nós temos que conhecer bem e essa é a 14ª vez que nós nos encontramos aqui todos os domingos e ainda vamos fazer sobre esse assunto alguns programas e já estamos no Novo Testamento e vamos dar continuidade a tudo aquilo que já estudamos até o programa da semana passada. Repito, mais uma vez, só existe predestinação para o céu. Deus não predestina ninguém para o inferno. É o que sempre disse a Escritura, é o que sempre afirma a palavra de Deus escrita, foi o que sempre ensinou e defendeu a Santa Igreja. Hebreus, capítulo 11, versículos de 39 em diante. E, no entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade.
O autor da carta aos Hebreus está dissertando sobre os nossos heróis da fé, os mártires da fé, aqueles que consumaram a sua fidelidade a Jesus Cristo ordinariamente com o derramamento de sangue. Mas o que nos interessa aqui, eles que não sabiam exatamente como consumariam a sua vida, descobriram da melhor, digamos assim, da melhor maneira possível, no momento em que consumaram o martírio, qual foi o plano de Deus para a sua vida. O autor da carta aos Hebreus aqui fala de uma sorte melhor. Às vezes nós imaginamos que o nosso futuro será assim e Deus determina o contrário. E de forma por vezes misteriosa, voltemos ao argumento dos mártires, não somente os do tempo do autor da carta aos Hebreus, mas os mártires ao longo da história da Igreja. Nem sempre aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pedimos a Deus para o nosso futuro é exatamente aquilo que Deus quer. E quando aquilo que Deus quer, que não corresponde àquilo que nós imaginamos, quando o que Deus quer para nós se revela, é o que o autor da carta aos Hebreus chama de sorte melhor. Dou um exemplo. Aquele sacerdote que pede sempre a Deus, oh meu Deus, eu queria terminar a minha vida celebrando a missa. É um pedido agradável a Deus? Eu não tenho dúvida que sim. Ora, se ele está em estado de graça celebrando o santo sacrifício e Deus o chama exatamente na hora da celebração da missa, mas que graça, mas que bênção. Aquela mãe que pede sempre a Deus para morrer com os seus filhos todos do lado, a exemplo do velho Jacó, no capítulo 49 do livro do Gênesis, todos os filhos ali reunidos, ele dirige a cada um deles a sua palavra, a sua bênção, a despedida bonita, enfim, consumou a sua vida, tudo o que um homem bíblico naquele tempo desejava, viver muito, ter muitos filhos, ver a sua descendência ali toda ao seu redor. Muito bem, a mãe começa a pedir isto, só que Deus revela para ela algo bem diferente, uma morte bem diferente daquilo que ela pediu. E assim se consumou o plano de Deus. É isso que a carta aos Hebreus chama de sorte melhor. E essa sorte, porém, que Deus destinou para nós, se é uma novidade para nós porque ainda não aconteceu e quando acontece é algo que não corresponde àquilo que desejávamos, por outro lado, já estava no plano de Deus desde toda a eternidade. Então, a sorte que eu desejo, o futuro que eu desejo, o que eu peço, o que eu concebo, o que eu sonho, o que eu preparo para mim e para as outras pessoas, desde que não esteja comprometido esse sonho com o pecado, desde que o pecado não entre nessa história, sem dúvida alguma não é ilícito, não é imoral, não é pecaminoso você desejar algo para o futuro seu ou de quem quer que seja, e principalmente o futuro decisivo que é o seu desenlace. Mas eu insisto, a sorte de Deus, a sorte para nós de Deus é melhor. O plano que Deus reservou para nós, que em comparação com aquilo que nós concebemos, se não acontecer como desejamos, ou como desejam para nós, será uma sorte melhor. O que Deus determinou, o que Deus reservou para nós, foi, é e será sempre uma sorte melhor, um plano melhor. Agora, vamos a um texto que eu considero de fundamental importância, talvez dos mais importantes de todos esses programas que nós fizemos até agora. Dos 11 programas anteriores, nos 11 programas anteriores, investigamos o argumento no Antigo Testamento. Agora, já este é o quarto programa o terceiro programa que nós dedicamos sobre a predestinação somente dentro do Novo Testamento. Como eu disse no programa anterior, o apóstolo Paulo gostava muito de tratar desse assunto. E aqui está talvez o texto mais importante das cartas paulinas sobre o tema da predestinação. Romanos,
capítulo 8, de 28 a 30. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Eu disse a você, caríssimo telespectador, que talvez esse seja o texto mais importante das cartas de São Paulo sobre o assunto da predestinação. É muito denso, é muito vasto, é muito complexo e ajude-nos a graça de Deus nesse final de primeiro bloco e no próximo bloco todo, debruçar-me para, com a ajuda de Deus, compreender a riqueza dessa doutrina. Pois bem, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Portanto, as boas e as más. Como é que as coisas boas que agradam a Deus concorrem? Segundo sua vontade. Isto é, aquilo que agrada a Deus na conduta, no comportamento do homem. É segundo o desígnio de Deus. Ele quer, ele deseja que sua vontade se cumpra. Jesus colocou isso no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Quando isso acontece, as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, como expressa vontade de Deus. Quando não, por expressa permissão de Deus. É fundamental compreendermos a distinção entre o querer e o permitir de Deus. Estamos terminando o próximo bloco, mas você esteja seguro que no segundo bloco nós vamos, talvez, dedicar os 13 minutos que ainda nos restam apenas a esse texto, porque é rico demais, porque é precioso demais. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Até o próximo bloco, se Deus quiser. Não saia daí, nós voltaremos já já. Terminamos o primeiro bloco citando Romanos 8, de 28 a 30, e é muito importante citar o texto novamente, porque todo esse segundo bloco vai ser um comentário sobre esse texto, que é talvez o mais importante sobre o assunto das 12 cartas de São Paulo. Vamos ao texto novamente. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nada na história dos homens escapa do plano de Deus que quer sempre a salvação dos homens. É verdade que há determinadas realidades que, quando acontecem, não encontramos uma razão cabal para aceitá-las facilmente. Pensemos num terremoto que destrói cidades inteiras, pensemos em maremotos, pensemos em tsunamis, pensemos nas grandes tragédias que ceifam vidas, que trazem dor e amargura. Sim, sem dúvida alguma, no momento presente nós não compreendemos como aquilo pode concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Há de se buscar, antes de tudo, uma causa, uma explicação racional na própria natureza, nos fenômenos da natureza, para a causa da tragédia.
que às vezes é pontual e às vezes se arrasta, demora tremendamente, às vezes por meses, por anos. Sem dúvida, estamos diante de um mistério insondável, o mistério do sofrimento. De alguma forma, porém, que não conseguimos abarcar, que não conseguimos compreender. Tais coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É blasfêmia sustentar que os acontecimentos da história que tocam diretamente o homem, inclusive o sofrimento físico ou moral, corresponda à vontade, ao desígnio de Deus que queira castigar, que queira massacrar, que queira prejudicar os seres humanos. Esse não é o Deus da Escritura, mas, de alguma forma, se não compreendemos agora, compreenderemos depois como aquele fato ou aqueles acontecimentos redundaram para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda no versículo 28, tenho algo a dizer. Se tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Jesus, certa feita, disse que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Os eleitos de Deus são aqueles que Ele desejou antes que fossem criados, antes que viessem à existência, para serem santos. Não existe no coração de Deus uma eleição para o inferno. Só existe uma eleição para o céu. Deus não escolhe uma criatura que virá à existência para jogá-la no inferno, do tipo, aqui estão todos os homens, eu vou dividi-los em duas categorias, esses são escolhidos para irem para o inferno, blasfêmia das blasfêmias, e esses são os meus queridinhos. Esses fazem parte do meu grupo, da minha patota, os outros não. Essa é uma ideia errada de Deus, blasfêmia das blasfêmias. Portanto, no coração de Deus, antes que o mundo fosse criado, no seu ser eterno, antes dos tempos, todos eleitos para serem santos. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E mais, o texto diz, segundo os seus desígnios. Os desígnios do Senhor são de amor, são de misericórdia, são de salvação. Repito o texto do próprio apóstolo Paulo, Deus quer para os homens a salvação. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Não existem, portanto, eleitos na sua imensa maioria e outros preteridos. Essa não é a doutrina bíblica sobre os desígnios de Deus para os homens. Mas o texto avança. E chegamos ao versículo 29. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Dois verbos, distinguir e predestinar. O que é distinguir? Na língua portuguesa, a distinção é o ato de você tipificar algo, separando-o, por assim dizer, das outras coisas, mas não no sentido pejorativo de separar. Então, numa multidão de 100 pessoas, de 10 mil pessoas, você enxerga ali no estádio de futebol uma pessoa e você a reconhece. Eu estou vendo fulano ali na torcida. Isso é distinção. Ou seja, é o ato de identificar, de tipificar uma pessoa, separando-a enquanto ser único e irrepetível criado por Deus de todas as outras pessoas. Todo ser humano é um ser único. A distinção é o ato de reconhecer como único um ser humano. E Deus nos conhece pelo nome, e Deus nos conhece individualmente. Deus nos tipifica no seu conhecimento infinito. E no próprio ato eterno de nos identificar, antes que viéssemos à existência, Ele já nos predestina. Por isso esse texto do apóstolo Paulo é tão importante. Os que Ele distinguiu de antemão, Ele os predestinou.
predestinou a serem segundo a imagem, conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, a nossa vocação é sermos uma imagem plena, uma semelhança absoluta com o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que se encontra à direita do Pai glorioso. E agora, o versículo 30. Aos que predestinou, também os chamou. O chamado de Deus na eternidade é indiscutível, porque Deus, ao predestinar, também chama, mesmo que não venha a pessoa ainda à existência. No tempo, esse chamado vai se tornando claro na nossa vida de muitas formas. Pensemos a criança, filha de uma família muito católica. Assim que a criança nasceu, os pais cuidaram de batizá-la. Ninguém duvida de que o batismo é um chamado no tempo. A criança então cresce e no seio da família vai tomando conhecimento de Deus, vai recebendo uma formação católica esmerada, vai tomando conhecimento do que ela é e para aquilo a que ela foi chamada e vai compreendendo pela fé recebida dos pais que Deus a chamou a ser santa. É pelo conhecimento que ela recebe dos pais, é pela formação cristã católica que ela recebe dos pais, que ela compreende que Deus a chama. Todos os acontecimentos da história também são ocasião para que nós compreendamos, saibamos qual é o chamado de Deus para nós. Saulo, Saulo, por que me persegues? Moisés, no Antigo Testamento, diante da sarça ardente. E tantos outros exemplos. A bem-aventurada Virgem Maria, visitada pelo arcanjo Gabriel, sendo convidada para aceitar uma missão sublime de ser a mãe do Senhor. E poderíamos enumerar dezenas, centenas de personagens do Antigo Testamento que foram chamadas por Deus e compreenderam isso, amadureceram isso nos acontecimentos, sejam eles habituais, sejam eles pontuais. Ainda no versículo 30, aos que chamou, também justificou. A justificação pela fé e pelo batismo, mediante os quais é atuado o sangue de Cristo, que cancela os pecados, que renova o homem, que torna o homem uma nova criatura, membro da Igreja, templo do Espírito Santo, herdeiro do reino dos céus, enxertado no corpo de Cristo. Vejam que cadência. E aos que justificou, também os glorificou. A glória de Deus já nos é dada nesta vida mediante a vida da graça. Glória, por outro lado, que por causa do pecado na nossa aventura humana, pode ter um revés, pode decrescer, pode ser obstaculizada, mas que terá a plenitude na eternidade. De novo, eu repito, os verbos utilizados pelo apóstolo Paulo nesse magnífico texto de Romanos 8, de 28 a 30. Deus, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam, sem dúvida alguma, daqueles que Deus escolheu dos seus eleitos segundo os seus desígnios. Agora vejam os verbos. Ele distinguiu de antemão, predestinou, chamou, justificou e glorificou. A predestinação é na eternidade, a distinção também. Então, vamos à ordem. Distinção, predestinação, chamado, justificação, glorificação. Mas que ordem belíssima! Distinção, justificação, chamado, eleição e glorificação. O Deus que me distinguiu de todos os homens desde toda a eternidade, me predestinou. E aquele que me predestinou, me chamou. Aquele que me chamou, me justificou. E aquele que me justificou, me glorificou. Tudo, porém, numa belíssima conjunção entre a vontade de Deus eterna, entre o plano de Deus eterno
e a resposta do homem, porque se ele me chama, eu respondo com o meu sim. Portanto, nada é autômato, nada é automático. Sempre supõe a harmonia belíssima do conhecimento antecipado de Deus, eterno de Deus, e a resposta do homem. Até o próximo programa, se Deus quiser, continuaremos esse maravilhoso argumento da predestinação só para o céu.